radioembolização no câncer de fígado? Pode parecer um tema complexo, mas a gente vai tentar destrinchá-lo aqui. E a gente está com um conjunto de feras aqui, de radiologistas intervencionistas, de hepatologista, tem um pupurri de especialidades aqui, o que vai ao encontro da prerrogativa do Congresso sobre esse onco, de uma abordagem realmente multidisciplinar para assuntos correlatos a essa técnica. Doutora Aline Chagas, por exemplo, ela é hepatologista, ela atua no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, entre outras atuações. Dr. Rafael Noronha também conosco, especialista em cirurgia vascular e endovascular. Também o Dr. Marcos Camandaroba. Também o Dr. Marcos Camandaroba, que é oncologista clínico e que tem aí uma atuação no AC Camargo, que é um centro de referência de São Paulo, nessa questão da oncologia. Dr. André Godoy, que é cirurgião oncológico, quer dizer, é não chegar até o senhor. Exato, é melhor claro, se prevenir é melhor, né? É melhor a gente passar com os outros aqui para não chegar até o senhor, não é isso? Então a gente vai começar perguntando genericamente o que é essa radioembolização de câncer de fígado. Quem é que é contemplado pelo uso dessa técnica? Ou pode ser eletivo para essa técnica? Acho que eu vou dar a palavra para o nosso radiointervencionista para começar com vamos lá. O que é a radioembolização. Radioembolização é a injeção de partículas radioativas dentro do fígado. Então a gente faz um procedimento por cateterismo, né? A gente punciona uma artéria, geralmente aqui na virilha ou no punho, vai com o catéter navegando pelos vasos até chegar dentro do fígado, no vaso que nutre o tumor, e aí a gente vai jogar pequenas partículas que são carregadas com uma substância radioativa, um radiofármaco, que no caso é o ítrio. E aí esse radiofármaco vai causar como se fosse uma radioterapia dentro do tumor, direcionada diretamente para o tumor do fígado. Ou seja, nós estamos falando de uma técnica mais contemporânea e que é muito mais certeira, ela é muito mais pontual dentro do tecido atingido por um câncer. Sim, o objetivo dela é atuar diretamente nessas lesões hepáticas sem acometimento de outros órgãos, né? Sem causar problemas em outros órgãos. Então, atuar diretamente ali no fígado, na lesão do fígado, e sim, é uma técnica relativamente moderna, né? Relativamente nova. Tá. Interessante, é uma coisa muito... Só puxa o microfone aqui, doutor, pode falar à vontade. É uma coisa muito direcionada. Então, vai chegar extremamente na ponta ali, na lesão. Porque muitas vezes, como oncologista clínico, a gente faz uma quimioterapia na veia. Imagine aquela droga que você vai fazer na veia até chegar na lesão que está ali dentro do fígado. Aqui não. Na radioembolização é uma coisa muito mais direta. Então a chance de ter uma resposta aumenta muito. O câncer de fígado, genericamente, ele é mais prevalente nos homens ou nas mulheres? Doutora hepatologista, doutora Aline, vamos lá. Bom, em geral, o câncer de fígado ele tem uma particularidade, né? Em primeiro lugar, que mais de 90% das vezes ele acontece em quem tem doença no fígado. Por isso que a gente tem um hepatologista aqui. Então, mais de 90% dos casos a gente está lidando com duas doenças. Uma doença hepática e o câncer de fígado. Então, a própria doença hepática, com a sua inflamação, que leva ao surgimento do câncer a longo prazo. E ela é mais prevalente em homens, né? Então, é um pouco mais prevalente em homens, mas também pode acontecer em mulheres. Em geral, na faixa etária acima de 50, 60 anos, tá? Mas uma coisa que chama muita atenção, que os fatores de risco desse câncer, eles têm mudado ao longo do tempo, né? A gente tem aí como principal fator de risco no Brasil e nos países ocidentais a hepatite C, que ainda é hoje o principal fator de risco no Brasil, seguida da hepatite B e do álcool. E a doença gordurosa, que antes era um fator que não era tão falado, que é o que a gente chama de gordura no fígado ou esteatose, ela tem aumentado muito, não só no Brasil, mas em todo o mundo, né? E hoje 30% da população mundial tem esteatose e ela provavelmente deve ser a principal causa de câncer de fígado no futuro. E é um assunto ainda um pouco desconhecido da maioria da população. Isso é interessante, porque muitos pacientes chegam até nós já com quadro de cirrose
E a gente fala, para o paciente é uma surpresa. Ele fala, poxa, eu nunca bebi, nunca ingeri álcool, o mínimo da minha vida, tenho uma vida até regrada e tal. Mas você vai ver lá, ele tem exatamente isso, a síndrome metabólica, que é o diabetes compensado, é a obesidade, dieta, assim, uma dieta não muito saudável, né? Tudo isso compromete que o paciente fica obeso, evolui para síndrome metabólica, causa a esteatose hepática, que hoje, como a doutora Aline falou, é a principal causa do câncer de fígado que se origina no fígado, que é o câncer primário do fígado. No podcast que vocês apresentaram há pouco, entre vocês, com uma discussão mais clínica, vocês apresentaram um estudo de caso de um paciente, um homem de meia idade, que tomava de 9 a 16 doses de destilado por semana. Uísque, nós estamos falando. Isso por si só é um fator de propulsão para um ataque ao fígado, né? Quer dizer, o volume de álcool que se ingere nessa proporção é um volume que seguramente vai trazer danos ao tecido hepático. Porém, não é só o álcool, né? Quais os outros fatores que levam a isso? Então, isso é uma coisa que a gente tem que chamar muita atenção, porque a grande maioria da população acha que a única causa de cirrose é o álcool, né? E não é, né? Pelo contrário, como eu falei, o álcool, ele deve ser a terceira ou quarta causa de cirrose. Claro que ele é um cofator, né? Então, por exemplo, a pessoa que já tem uma gordura no fígado, como o André falou, porque tem diabetes, porque tem obesidade, porque tem colesterol alto, e que bebe álcool, esse paciente tem um risco maior do que aquele que só tem a síndrome metabólica. Mas o álcool não é a única causa de doença do fígado. Então, isso que a gente tem que chamar muita atenção. E o que acontece muitas vezes é isso, esses pacientes não acompanham com o médico do fígado, porque acham que só tem uma gordura, isso não é nada grave. E quando a gente faz o diagnóstico, já tem uma doença avançada, uma cirrose, ou muitas vezes um câncer de fígado. Claro que não são todas as pessoas que têm gordura no fígado que vão ter cirrose e câncer. A gente estima que 30% da população mundial tem gordura no fígado. Desses, aproximadamente 30% podem evoluir com uma forma que inflama o fígado, que a gente chama de esteatohepatite, e esses têm um risco maior de evoluir para cirrose e câncer. Vamos tornar esse número mais mensurável? Esse dado é da OMS, doutora? Esses dados são de estudos mundiais e da OMS. Tá. Isso. 30% da população mundial, nós estamos falando em 8 bilhões de pessoas. Portanto, nós estamos falando em 2,66. 2 bilhões 666 milhões de pessoas. Ou 12 Brasis. 12 Brasis, né? De população em escala global que tem essa esteatose. Para a mesa, para vocês, como conter esse fenômeno da esteatose, que pode ser um fator que leva ao surgimento do câncer de fígado? Esse é o nosso sonho, né? A gente poder disseminar essas informações. I have a dream. I have a dream. Pelo menos muito bom de conta, viu? O médico é horrível fazer essas contas. Fiquei pensando, nossa, 2,66, 12 Brasis. Falei, meu Deus do céu. Falei, caramba. Mas voltando, né? São campanhas, né? A necessidade de ter campanhas cada vez mais, mostrar para os pacientes, para as pessoas no mundo, né, que fazer atividade física, ter uma boa alimentação, isso reduz demais as chances de você inflamar o fígado, isso reduz demais a você desenvolver câncer. Teve o congresso de oncologia há mais ou menos um mês, que o melhor tratamento, o melhor trabalho que nós tivemos foram para os pacientes com câncer de intestino fazer atividade física. Isso reduziu demais o retorno da doença. Melhor do que qualquer remédio que a gente possa oferecer. Então, assim, envolve muito do que a gente vê todos os dias nos portais, no Metrópolis Saúde, no Estadão, no Terra, no UOL, no G1 e por aí vai. Evitar álcool. Cigarro não tá com nada. E aí a questão que vocês falam, e a gente teve aqui algumas mesas muito interessantes, para os adolescentes, eu sou pai de uma adolescente, o tal do vape também é um fator. O senhor quer comentar alguma coisa, doutor? Eu ia dizer que é o mais difícil, né? É convencer as pessoas, porque se falar para as pessoas, você vai fazer uma cirurgia para ficar sem câncer, tá fácil. Você falar, vai tomar um remédio todo dia e aí você não vai ter câncer, tá fácil. Agora se falar, vai todo dia, você vai ter que fazer um exercício físico e vai comer bem, daí é difícil. O que é mais difícil de adesão são métodos
mudanças comportamentais, né? É convencer a pessoa que ela, em vez de ela ficar na televisão, no sofá, ela vai ter que descer, vai ter que ir para musculação, vai ter que fazer uma ginástica, vai ter que passar a comer bem, diminuir carboidrato. Isso é o mais difícil. Em alguns desses sites surgiu essa semana uma informação que não precisa necessariamente para musculação e tudo mais, mas fazer caminhadas mais longas já ajuda bastante, né? Simplesmente para as pessoas que têm mais idade e tal, fazer uma caminhada que você começa fazendo uma caminhada de 1 quilômetro por dia e depois de 2 meses você passa a andar 2 quilômetros, e depois de 6 meses você passa a andar 5 quilômetros, isso já muda muito, né? Perfeito, e por isso que são importantes essas campanhas de conscientização da população, né? Para que elas entendam o que é importante, o que é que vai diminuir o risco delas. Acho que a Aline quer falar, né? Não, eu só ia contar, assim, complementar, né, que muitas vezes as pessoas buscam o caminho mais fácil, né, e é por isso que a gente tem uma epidemia aí de pessoas tomando sem indicação, inibidores de LP1, que é o Ozempic, o Mounjaro aí como epidemia, e fora a falsa medicina, a fake medicina, né, que a gente tem sofrido muito com isso, no lugar de se alimentar bem, de fazer atividade física, de ter uma dieta adequada. Não que os inibidores de LP1 não sejam medicações fantásticas, quando bem indicadas, inclusive, são um tratamento para gordura no fígado. É uma das opções terapêuticas que a gente tem. Mas tem que ser bem indicado e tem que ter acompanhamento médico. Agora, quando vocês falam especificamente da radioembolização, o senhor deu uma explicação técnica que ficou bem clara para a gente logo no início, a radioembolização ela pode ser combinada com outras terapias, com a imunoterapia, ela pode ser combinada a radioembolização com uma intervenção cirúrgica? Em que momentos esses combos de protocolos em que vocês conversam entre vocês, ela como hepatologista, o senhor como oncologista, por aí vai, como é que é esse caminho nesse sentido? Eu posso falar assim, porque quando você tem uma massa no fígado, um câncer de fígado, claro que muitas vezes o tratamento ideal é a ressecção, a retirada disso do ponto de vista cirúrgico. Muitas vezes é necessário o transplante de fígado, porque essa lesão, além do câncer de fígado, esse paciente é portador de uma cirrose hepática, que muitas vezes demanda um transplante de fígado. Agora, em relação ao transplante de fígado, tem alguns pormenores, tem que seguir algumas regras da legislação brasileira, é muito rígido isso, pela escassez de órgãos, então não basta querer realizar o transplante, tem que ter algumas regras, tem que estar dentro de algumas normas. Por exemplo, a lesão não pode estar acima de 5 centímetros para poder fazer o transplante. Aí que entra as terapias loco-regionais, que é o tema aqui que a gente está comentando, que é a radioembolização. Se você, por exemplo, tem uma lesão que mede mais do que 5 centímetros, tecnicamente não é possível fazer o transplante ou uma ressecção cirúrgica, uma lesão grande, você faz a radioembolização tem o potencial muitas vezes de regredir essa lesão para que ela possa entrar no critério para transplante ou para ressecção. Então, ela favorece, num primeiro momento, o tratamento da lesão, o encolhimento, a diminuição da lesão, para que possa favorecer outros tratamentos, como a ressecção cirúrgica ou o transplante. Alguém quer complementar, doutor? Sim, só falando um pouco sobre a imunoterapia, é o tratamento revolucionário dos últimos anos na oncologia. A imunoterapia nada mais é do que uma droga que se faz na veia, que estimula o sistema de defesa a combater o tumor. O tumor é tão esperto que ele chega na célula de defesa e fala: olha, eu sou seu amigo, não faça nada comigo. E a célula de defesa não faz nada mesmo. Cai nessa pegadinha do malandro. E a imunoterapia, ela corta essa conexão entre o sistema de defesa e o tumor. E o sistema de defesa consegue enxergar agora o tumor como inimigo e age diretamente. É lógico que cada caso é muito bem estudado, a gente tem grupos de discussões semanais e a gente avalia se é possível oferecer um tratamento de radioembolização mais a imunoterapia, mas o mais importante, essas novas tecnologias fizeram com que os pacientes tivessem excelentes respostas, uma melhor qualidade de vida, vivendo, né, mais. E para onde esses estudos que envolvem as técnicas minimamente invasivas apontam, sobretudo quando vocês trabalham temas que são temas do cotidiano das pessoas? Câncer de fígado, câncer de mama, câncer de rim, né? Câncer coloretal, são temas que aparecem nos congressos da Sobrice com uma certa recorrência. Para onde que eles apontam esses estudos? Para onde é que esse mar vai desaguar? Uma das coisas que você perguntou é justamente da combinação, né, de terapia. Então, uma das coisas que existe uma tendência, já tem estudos que estão saindo e surgindo nesse cenário de combinar justamente
a quimioembolização ou a radioembolização com a imunoterapia. Então, provavelmente, o futuro ele vai trazer para a gente aí combinação de tratamentos, né? Tanto no cenário do tumor mais precoce, né, do tumor pequenininho, quanto no cenário do tumor mais avançado. Então, essa escolha da terapia, né, a gente agora que tem mais opções, vai vir também dessa combinação e fora novas drogas, né? Que cada vez mais a gente tem vindo, aí como ele comentou, né, a gente saiu de um cenário muito ruim, de poucas opções de tratamento, né, quando a gente olha para o carcinoma hepatocelular, há, sei lá, 15 anos atrás, a gente não tinha praticamente nenhum tratamento quimioterápico nem sistêmico que funcionasse bem, poucos tratamentos locorregionais, e hoje a gente tem uma gama de tratamentos locorregionais, radiofrequência, micro-ondas, radioembolização, várias técnicas cirúrgicas novas, né, robótica, cirurgias minimamente invasivas e inúmeros tratamentos sistêmicos. Então, sentar de forma assim com vários profissionais para poder escolher o melhor tratamento para cada paciente. Se aproximar de áreas correlatas e fazer uma composição à mesa, né? E importante também, o paciente ele também tem impacto nesse tratamento. Todo esse avanço na medicina, do que a doutora Aline está comentando, aquele paciente que nunca fez dieta, síndrome metabólica, nunca fez exercício físico, quando ele tem o diagnóstico já de um câncer, ele tem esse papel ainda. Não é tarde ainda para ele retomar as atividades físicas. Porque mesmo durante o tratamento, se ele tiver uma mudança de estilo de vida, de dieta, atividade física, isso tem impacto no tratamento, isso tem resultado em cura do paciente e ele vai tolerar melhor todo esse tratamento. Essa jornada, que geralmente um tratamento oncológico é longa, é uma jornada que a gente fala. E é muito importante esse paciente vai ter que mudar de estilo de vida. Mesmo que no final do segundo tempo, né, ele vai ter que mudar, ele vai ter que fazer atividade física, porque mesmo para fazer uma cirurgia, um transplante, ele tem que estar numa melhor qualidade cardiovascular. Ele vai ter que melhorar, vai ter que fazer uma pré-habilitação, como entrar numa academia, fazer caminhada e mudança de estilo de vida, né? Então, o paciente tem bastante papel nesse tratamento, né? E até para impedir, né, André, que esse tumor volte, né? Sim. Porque o fato de você estar cuidando, né, mudando o estilo de vida, por exemplo, no caso da doença gordurosa, tratando a gordura no fígado, diminui a chance do tumor voltar e melhora a função do fígado também, né? Em alguns momentos vocês ouviram ou falaram para os pacientes de vocês a célebre frase de Hipócrates: seja o teu alimento o teu remédio. Não é isso? É isso, né? Não é? Concordo É um plenamente, ponto né? que a gente tem que levar a extremo hoje se a gente quiser conter esse dado que a doutora Aline trouxe de 30% de casos de esteatose hepática na população global. Não é um problema endêmico, estrutural do Brasil. É um problema Mundial. né, que tem uma epidemia mundial. Muito obrigado pelo bate-papo de vocês, doutor Marcos. Muito obrigado, doutor André. Prazer falar com vocês, conhecer. E a gente espera voltar, né? Aí existe até uma questão: hepatologia, hematologia, endocrinologia, oncologia, radiologia intervencionista, clínico geral. E aí é infinito, né? Sim. Obrigado pelo bate-papo, obrigado pela atenção e que a gente não chegue na mesa de cirurgia, doutor. Sim. Obrigado. A gente que agradece. É sempre um prazer estar discutindo esses temas que são interessantes para todos. E acho que é importante isso aqui, tá todo mundo junto de diversas especialidades, porque o objetivo maior é a saúde do paciente. Perfeito. Agradeço e acho que a palavra final é prevenção, pessoal. A gente precisa prevenir para não precisar chegar na mão do cirurgião. Esse é preocupante. É isso aí, pessoal. Agradeço muito a oportunidade.